E aí pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como aumentar e diminuir casas decimais utilizando algumas fórmulas de arredondamento dentro do Excel. Primeiramente aqui eu tenho um caso de uma célula, eu quero fazer uma conta aqui, 10 dividido por 3. Na hora que eu fizer essa conta, eu venho aqui, eu vou botar 10 dividido por 3, vai aparecer esse número cheio de casas decimais. Uma maneira que eu podia fazer sem usar a fórmula era vir aqui na guia página inicial, vir aqui nesses dois botões aqui, ó, aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Vamos, por exemplo, eu quero diminuir as casas decimais até, sei lá, 2 casas decimais. Poderia vir clicando no botão e ir diminuindo, até diminuir, arredondar tudo, né? Eu poderia aumentar de novo da mesma maneira, né? E assim vai. Outra maneira é utilizar alguma fórmula. Primeiramente, vou mostrar para vocês aqui um exemplo utilizando a fórmula arred. Eu venho aqui, digito o sinal de igual e escrevo aqui arred. Apareceu já a fórmula para mim. Eu posso clicar na tecla Tab para abrir a fórmula. Aí ela tem dois parâmetros. Tem o parâmetro número e tem o parâmetro número de dígitos. O que é isso? O primeiro parâmetro número é o número que eu quero arredondar. Nesse caso, vou arredondar aqui esse número, 1,6. Aí eu venho aqui, ponto e vírgula. O segundo parâmetro é o número de dígitos. Se eu vier aqui e botar 0, ele arredonda para mim tudo. Ó. Ficou 9, né? No caso, arredondou para cima, né? Até vou mostrar aqui para vocês primeiro que para arredondar, se eu botar sempre 0, ele vem aqui, ó, ele arredondar aqui, ó, quando é acima da metade do número, por exemplo, arredondar aqui, ó, 8,6 arredondou para 9, 8,5 ainda arredonda para 9, se for 8,4 ele arredonda para baixo já, ele vai para 8 em vez de 9, né? Mas nesse caso aqui, voltando para a primeira célula aqui, eu vou vir aqui com a tecla F2, vou abrir a fórmula. Se em vez de eu botasse 0, eu quisesse, por exemplo, uma casa decimal, igual está do lado. Ele arredondou com uma casa decimal. Se eu vier aqui, colocar aqui o número de dígitos para 2 casas decimais. Vai para 2 casas decimais. Mas por que não foi? Por causa que esse número aqui que eu quero arredondar, ele não tem 2 casas decimais. Se eu viesse aqui, botasse agora 8, em vez de 8,6, botasse 8,60. Na hora que eu vier aqui fazer, ele ainda não funciona. Por quê? Por causa que o 0 ele já arredonda automaticamente. Vamos supor se fosse 8,65. Ele arredondaria aqui para mim. Vamos supor, então, se esse fosse um número bem grandão. Fosse, ó, eu vou botar 8,65444, sei lá. Na hora que eu vier aqui agora nessa fórmula, ela vai funcionar melhor para vocês verem. Vamos, por exemplo, eu quisesse arredondar com 3 casas decimais. Ele arredondou para mim ali aquele número. Se eu quisesse pegar esse número aqui, ó, arredondar com 4 casas decimais, ele arredondou. E assim vai. Se vocês tiverem um número que quiser arredondar ele com 5 casas ou mais, funciona da mesma maneira. Agora, existem duas outras formas, que é a forma arredondar para cima e para baixo, que eu vou mostrar nesses exemplos abaixo. Vamos arredondar para cima primeiro. Digita aqui, ó, começa o sinal de igual, digita arredondar. Apareceu já ali, ó, arredondar para cima. Se eu vier aqui clicar no botão na tecla Tab do teclado, eu abro a fórmula. Aí eu venho ali, ó, tem 2 parâmetros também, ó, número e número de dígitos. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou selecionar a célula que eu quero arredondar. Se eu vier aqui e fechar os parênteses, ela deu um erro para mim, porque ela pede um número de dígitos também, eu não coloquei. Agora eu vindo aqui, botando ponto e vírgula e digitar aqui 0, por exemplo, igual na fórmula acima, ele arredondou para mim para cima, ó. Arredondou para cima, 7,5, ele arredonda para cima. Se eu arrastasse para baixo essas fórmulas, todas eles arredondariam para cima, até a com 0,4, que aqui em cima no 8,4 não arredondou para 9, arredondou para 8. Porém, nessa forma, como eu estou forçando a arredondar para cima, por ela ser a fórmula arredondar para cima, ela arredonda qualquer número. Até que aqui fosse, sei lá, vamos vendo aqui, ó, vou digitar aqui 7,1. Mesmo assim, arredondou para cima, né? Qualquer número acima de 7, então ele arredonda para 8. Se aqui fosse um número acima de 6, vamos, por exemplo, 6,1, a mesmo funcionamento, arredondaria para 7. Se aqui fosse 1,1, arredondaria para 2, e assim vai, né? Vamos, por exemplo, agora utilizar o contrário aqui. Eu vou vir aqui nessa parte de cima aqui, eu vou abrir, vou apagar e vou digitar agora a fórmula arredondar para baixo. Arredondando para baixo é o mesmo funcionamento. Fiz a fórmula aqui, clico o número que eu quero arredondar e clico no número de dígito. Nesse caso, vou deixar em 0 dígitos.
Na hora que eu fechando aqui os parênteses e apertando Enter, ele pegou um 7,5 e arredondou para 7, né? Como é arredondar para baixo, né? Se eu vindo aqui do lado digitar isso aqui 7,9, ele não arredonda para 8, ele arredonda para 7. Por quê? Por causa que agora eu já estou forçando a arredondar para baixo qualquer valor. E essas fórmulas também funcionam com número de dígito. Eu vou botar um número aqui, vamos supor se isso for 7,9876. Se eu vindo aqui quiser arredondar com uma casa decimal, ele arredondou para mim ali. Se quiser arredondar com 2 casas decimais, ele arredonda para mim. E assim vai. Funciona da mesma maneira da fórmula arred. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o curtir, comente, compartilhe, deixe sugestões de novos vídeos abaixo. Se inscrevam-se no canal e obrigado por assistir.